Mateus 21, verso 14, essa passagem é muito conhecida, fala sobre o perfeito louvor. Verso 14, os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim. E vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor, ou perfeito louvor, como algumas traduções dizem. Nessa passagem, existe um contraste muito grande entre aqueles que estão adorando e entre aqueles que estão observando. No mesmo lugar, no mesmo culto, no mesmo salão, imagina aqui, Jesus como pessoa aqui, e eu não vou falar que a ala de cá estava adorando e a de cá estava murmurando não, a ala daqui adorando e outra ala murmurando, crianças adorando ao Senhor, e outros religiosos criticando, analisando, observando, na hora do louvor. E nesse momento Jesus fala sobre o perfeito louvor. Jesus nos ensina que o perfeito louvor não é o louvor perfeito. E muitas vezes a gente busca o louvor perfeito. Na técnica, nos ensaios, isso deve ser buscado, claro. Mas Jesus está falando que o foco não é o louvor perfeito. O foco é o perfeito louvor, que veio das crianças. E o que nós aprendemos com as crianças? Crianças, com raríssimas exceções, não são os melhores músicos. Crianças, com raríssimas exceções, crianças não são necessariamente os melhores, as melhores dançarinas, dançarinos, naquilo que elas fazem. Mas crianças são aprendizes, e crianças estão tentando. O perfeito louvor vem de pessoas que estão aprendendo e não de pessoas que sabem. Perfeito louvor vem daquele que chega na igreja com o coração para aprender e não um mestre, entre aspas, que quer dar tapa para todo lado. Isso está errado, aquilo está certo, não sei o quê. Perfeito louvor vem de um coração ensinável. Vem de um coração que aprende hoje, aprende amanhã de manhã, aprende amanhã à noite, e se eu venho fazendo alguma coisa que eu tinha certeza que era certo, e Jesus me mostra que é errado, eu não discuto com Jesus, eu mudo a minha atitude. O perfeito louvor vem de corações ensináveis. Tenha um coração ensinável. Querido, eu falo isso com muito amor, sinto Deus falando isso conosco. Tenha um coração ensinável, para reconhecer quando você está errado, e a sua adoração vai ser tão poderosa diante de Deus. Tem um coração ensinável para pedir perdão, e você vai ser tão irresistível para Deus. Tem um coração ensinável para acolher a repreensão, porque isso vai te dar uma liberdade na presença de Deus tão grande. Tenha um coração ensinável. Tenha um coração ensinável. Feche os seus olhos, por favor. Espírito, lembra-nos do que precisamos nos lembrar agora. Espírito, conduz-nos à verdade agora. A verdade da palavra, a verdade do que temos sido, do que temos feito, do que temos falado. Espírito Santo, nós te pedimos, nos ensina a verdade. Deus está falando com você alguma coisa que deve ser mudada. Deus está falando agora. E eu quero te deixar pensar um pouquinho nisso, para que você possa mudar isso na sua vida.
Algumas pessoas precisam mudar a atitude diante de uma equipe. Algumas pessoas precisam perdoar uma ofensa. Algumas pessoas precisam mudar a atitude diante da igreja. Algumas pessoas precisam mudar o que tem olhado, o que tem falado, o que tem ouvido. Ele não é o espírito de acusação, Ele é o espírito que nos transforma. Então nessa tarde, se Ele falou com você, com seus olhos fechados, fala: Senhor, me perdoa, eu quero mudar. Fala: Senhor, me perdoa, me ajuda a mudar. Senhor, me perdoa, o meu coração é ensinável, é um coração de criança, eu quero fazer certo mesmo quando eu erro. Senhor, me perdoa, me leva à verdade, me leva a ser melhor, me ajuda a acertar essa nota, me ajuda a acertar essa atitude, me ajuda, Senhor. Amém, amém e amém. E o quarto texto que nós vamos ver é Atos capítulo 16. Nós vimos sobre prioridades, nós vimos sobre equipe, nós vimos sobre um coração ensinável dentro do perfeito louvor. E esse tema é bom agora, nós vamos ver sobre louvor terremoto. Aquele louvor terremoto de Paulo e Silas. Louvor terremoto. O irmão pode ser o mais baixo, mais magrinho, mas quando ele pega uma harpa, um violão, ou então a dança, ou então o seu microfone, quando ele começa a fazer o que Deus chamou ele para fazer, as coisas mudam, as estruturas são abaladas, pessoas são libertas, corações são transformados, não porque ele é alguma coisa, mas porque ele se deixou ser usado como um instrumento de Deus, em uma adoração terremoto. E nós sabemos muito bem a história de Paulo e Silas na prisão. Eu quero levar você a pensar comigo sobre o dia daquilo, não só sobre aquele momento, porque toda adoração tem uma preparação, toda ministração tem uma preparação, pelo menos deve ter. Tudo tem um contexto. E começa no verso 16, do capítulo 16, do livro de Atos. Certo dia, indo nós para o lugar de quê? De quê? Lugar de oração. Indo para o lugar de oração. Tudo começa no lugar de oração. Se você quer ser alguém usado por Deus, você tem que ir todo dia para o lugar de oração. Se você quer ser um adorador que de fato toca o coração de Deus, você tem que ir para o lugar de adoração. Esse tem que ser o seu caminho diário. Você tem que começar nessa rota de oração. Não existe vida de adoração sem vida de oração. Não existe. Paulo começou o seu dia: eu vou para a oração. Você tem que orar todo dia, eu tenho que orar todo dia. Oração é alimento, querido. Oração é dever sim. Quem falou isso foi Jesus. Jesus, quando foi contar uma parábola, ele começou falando do dever de orar. Dá um sorriso para o seu irmão e fala: é o seu dever orar. Você precisa e deve orar todos os dias. Senão nada vai mudar, nada vai acontecer. Pode ser a melhor equipe, pode isso, pode não ser aquilo outro, mas se não orarmos, e não espera reunir todo mundo para orar, não, faça o seu tempo diário com Deus. Às vezes a gente muda o foco, não está rompendo por isso, querido, ainda que outros não estejam rompendo, o meu compromisso de oração com Deus está sendo mantido, eu estou indo para o meu lugar de oração. E continua: encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações.
essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. A palavra diz que todo dia Paulo passava ali, e uma mulher, possessa de espírito imundo, falava: esse aí é o Paulo, servo do Deus Altíssimo, que está falando do caminho da salvação. E todo dia aquela mulher bajulava Paulo, todo dia aquela mulher elogiava Paulo, todo dia Paulo era elogiado ao caminhar, até que um determinado momento, ele tem o discernimento no seu coração, que aquilo não era de Deus. Ele tem discernimento que aquela bajulação, aqueles elogios que poderiam estar alimentando o seu coração, na verdade, estavam impedindo ele de ir para o lugar que ele devia ir. E ele então confronta aquele espírito, e ele expulsa aquele demônio. A palavra diz, você não precisa ler, mas alguns versos antes, que Paulo estava em Filipos. Ele chegou naquela cidade, foi recebido por Lídia, ficou na casa de Lídia, e todos os dias ele fazia esse percurso. Mas Deus tinha um propósito grande para Paulo naquele lugar de Filipos, que não estava sendo cumprido perfeitamente, porque ele não tinha entrado na rota definitiva que ele tinha que entrar. E no momento que ele rejeita aquele espírito de bajulação, Deus coloca Paulo exatamente onde ele deve ir. Ah, bispo, foi para a prisão. Prisão foi só um passo. Mas Deus coloca Paulo na rota que o louvor e que a adoração que ele faria naquela cidade abriria as cadeias de todos os presos, transformaria as pessoas de uma forma tão forte que marcaria aquela terra. E deixa eu te falar uma coisa com base nesse texto. Quando um adorador se alimenta de bajulação, quando um adorador permite que o seu interior seja alimentado por esses elogios, ele fica impedido de ir para o lugar que ele vai romper de fato ministerialmente. Quem está entendendo o que eu estou falando aí, diga amém. O diabo pensou consigo: olha, se eu confrontar Paulo, ele vai saber que sou eu, ele vai guerrear comigo, e Jesus está com ele, eu não tenho mais chance. Mas se eu bajular Paulo, mas se ele não souber que sou eu, guarda o seu coração da bajulação, quando te colocam acima de pessoas que Deus colocou acima de você, quando te comparam querendo diminuir alguém. Guarda o seu coração, isso não vem de Deus, isso vem do diabo. Se você se alimentar disso, você não vai entrar no lugar que Deus tem para você. Quem não vai se alimentar de bajulação, diga: sai para lá, bajulação. Paulo rejeita aquilo e vai para a prisão. Oh, Jesus amado. Às vezes a gente passa apertos por fazer a coisa certa. Mas o verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E de repente, houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas continuavam fazendo o que Deus tinha chamado eles para fazer. E a palavra diz que os outros presos ouviam. Se você estivesse numa cadeia, se você estivesse numa cela, à meia-noite, depois de um dia em que provavelmente você tivesse apanhado, o cheiro horrível daquele lugar, pouca luz, e alguém começasse a cantar, talvez desafinado, do seu lado,
qual seria a sua reação? Cala a boca, né? Para com isso! Deixa eu dormir em paz! Eu estou na minha prisão, deixa eu sofrer em paz aqui, deixa eu descansar aqui. Mas Paulo e Silas oravam e cantavam. Meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. E um adorador, algumas vezes, ao orar e cantar, vai incomodar. Ah, bispo, agora eu entendi. Agora eu entendi. Porque algumas vezes eu sinto que eu estou incomodando pessoas por ter uma vida íntegra diante de Deus. Algumas vezes eu sinto que eu estou incomodando pessoas por não parar de subir a Sião, como nós cantamos a casa de Deus. Algumas vezes eu sinto que eu estou incomodando pessoas, bispo, que estão ao meu redor, que estão no mesmo contexto que eu. Mas a palavra diz no verso 26... que as correntes e as cadeias de todos se abriram, todos aqueles que ouvirem, que forem tocados de alguma forma pela sua adoração ao Senhor, serão libertos pelos reflexos que são trazidos pela vida de um adorador genuíno ao Senhor. Aplauda ao Senhor. No início incomoda, no início talvez até me rejeitam, não me aceitam, me criticam, mas à medida que eu continuo, aquela pessoa começa a ver, peraí, isso está fazendo bem para mim, peraí, isso está mudando o meu redor, deixa eu entrar nesse time também, deixa eu subir para Sião com você, eu quero ser igual a você. E a cadeia de todos se abriu. Verso 27, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou aos senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa. Serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Olha, a adoração passa também pela comunhão no final do dia. Isso é muito louco. Olha o dia, como é que Paulo acaba o dia? Ele acaba o dia na mesa de comunhão da casa de quem estava batendo nele, tendo comunhão com essa pessoa e tendo comunhão com a família dessa pessoa. Que loucura! Que coisa mais esquisita! Porque Paulo perdoou quem bateu nele. Ele não só perdoou, como ele deixou a porta aberta para restabelecer um nível de comunhão. Um adorador não pode fechar portas de pessoas que se arrependeram. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. E o final daquele dia doido é numa mesa de comunhão, é numa mesa de conversa, de alegria, batismo, salvação. É impossível ser um adorador, é impossível ter uma vida vertical sem ter uma vida horizontal abençoada, sem ter relacionamentos sadios, queridos. A adoração terremoto, depois tem comunhão, até com quem bateu em você, porque corações são transformados pela sua vida com Deus, inclusive de quem te feriu.
Você tem um coração aberto para restabelecer relacionamentos dentro da sua equipe? Você tem esse coração aberto? Você consegue sentar nessa mesa de comunhão e se alegrar? Se você não consegue, pode ser bem sincero, porque o Espírito Santo vai te ajudar agora. Ele vai te ajudar agora. E assim acaba o dia de Paulo. Assim acaba o dia. Depois, ao amanhecer, ele é liberto, ele é honrado. Mas a adoração, ela tem que chegar ao momento de comunhão com os irmãos. Essa história de estou muito perto de Deus, estou me distanciando das pessoas, da igreja, isso é furado, isso é furado. Eu preciso das pessoas, como nós falamos no início. Eu preciso. E se alguém me perdoar, se alguém me ofender e pedir perdão, por amor a Deus, eu vou perdoar. Por amor a Deus, eu vou perdoar.